tarde a todos. Me chamo Isabela Almeida Pereira e eu vim falar sobre as ferramentas de avaliação do solo e água. Umidade relativa, média mensal, valor diário gerado, ajuste para condições de dias claros e nublados e a velocidade do vento e a nomenclatura. Bom, ela é requerida pelo modelo SWOT quando a equação do Penmont é usada para calcular a evapotranspiração potencial. Essa equação ela é usada para calcular o déficit de pressão de vapor no crescimento das plantas. Os valores medidos da umidade relativa diária são calculados a partir de uma distribuição triangular usando a média mensal da umidade relativa. Bom, a média mensal da umidade relativa, ela é definida como a relação de pressão de vapor atual para a pressão de vapor de saturação em uma temperatura determinada, que é RH-MON e E-MON sobre EO-MON, em que RH-MON consiste na umidade relativa média para o mês, o E-MON consiste na pressão de vapor real na temperatura média mensal, e o EO-MON consiste na pressão de vapor de saturação na temperatura média mensal média. A pressão de vapor e saturação EMON ela está relacionada com a média mensal da temperatura do ar com a equação EOMON igual ESP, 16,78 vezes o TMP MON menos 116,9 sobre o TMP MON mais 237,3, em que o EMON é a pressão de vapor, a saturação da temperatura mensal média, o TMPMON consiste na temperatura média do ar do mês, e a média da temperatura do ar para o mês é calculada para o cálculo da média entre a temperatura mensal máxima média, que é o MXMON, e a temperatura mínima mensal média, o MNOMON. Valor diário gerado. A distribuição triangular ela é usada para gerar valores de umidade relativa diários e requer 4 insumos. A média mensal da umidade relativa, o valor máximo da umidade relativa no mês, o valor mínimo da umidade relativa permitido no mês e um número aleatório entre 0,0 e 1,0. O valor máximo da umidade relativa, ou limite superior da distribuição triangular, é calculado a partir da umidade relativa mensal média com a equação RH-UMON igual RH-MON mais 1 menos RH-MON vezes ESP RH-MON menos 1, em que RHL-MON consiste no máximo do valor médio da umidade relativa que pode ser gerado em um dado dia no mês, e o RH-MON consiste na média da umidade relativa para o mês. A distribuição triangular faz o uso de apenas um dentre dois conjuntos da equação para gerar um pico normalizado da intensidade para o dia, como dá para ver aí nas imagens, em que o RH é a umidade relativa média calculada para o dia, o RND1 é um número aleatório gerado entre o modelo a cada dia, o RH-MON é a umidade relativa média para o mês, o RHL-MON é o menor valor da média relativa que pode ser gerado em um dia determinado do mês, o RH-UMON é o maior valor da umidade relativa que pode ser gerado para um dia determinado do mês. E o RH-MON é a média de RHL-MON e o RH-UMON. Ajuste para condições de dias claros e nublados. Para incorporar os efeitos de dias claros e nublados no valor gerado da umidade relativa, valores mensais médios de umidade relativa podem ser ajustados para condições úmidas e secas, e a equação da continuidade relacionada à umidade relativa média ajustada para condições úmidas e secas com a da relativa média
com a umidade relativa média para o mês, como dá para ver na imagem, em que o RH-MON é a umidade relativa média para o mês, o Dyston é o número total dos dias do mês, o RH-WMON é a umidade relativa no mês para o mês em que os dias úmidos Dystent é o número do dia úmidos no mês, o RH-DEMON é a umidade relativa média do mês em dias secos. E o DAISDRI são os números de dias secos no mês. Presume-se que a umidade relativa média de um mês de média do dia úmido seja maior que aquela umidade relativa dos dias secos pela fração, em que o RH-WMON é a umidade relativa média para o mês em dias úmidos, o RH-DEMON é a umidade relativa média para o mês de dias secos, o BH é o fator de escalonamento que controla o grau de desvio em uma umidade relativa causada pela presença ou ausência de precipitação. O fator de escalonamento BH está fixado em 0,9 no modelo SWAT. A velocidade do vento. Ela é requerida pelo modelo SWAT, que ao usar a equação Penman-Montate no cálculo da evapotranspiração potencial. A média da velocidade do vento diária é gerada no modelo SWAT, usando uma equação exponencial modificada, em que o U10m é a média da velocidade do vento para o dia, que é m.s-1, e o WMN-DEMON é a velocidade do vento média para o mês, que é ms-1. E o RND1 é um número aleatório entre 0.0 e 1.0. Aqui estão as nomenclaturas. Esse foi o meu trabalho. Muito obrigada.